Olá, amigos queridos do Centro Espírita Flora de Araújo, de Resende, interior do estado do Rio de Janeiro. Estamos mais uma vez aqui reunidos virtualmente ainda para estudarmos sobre o Evangelho de Jesus trazido à luz da doutrina espírita. Doutrina essa que veio para nos consolar, para nos auxiliar, para nos esclarecer a respeito dos ensinamentos de Jesus, tão atuais, tão importantes, tão fundamentais, para que possamos ter um aproveitamento melhor da nossa encarnação, para que possamos saber compreender e ter a boa vontade de compreender todas essas circunstâncias que nós estamos passando, todos esses nossos desafios, para compreender por que nós estamos aqui exatamente nesse momento. Então, tá tudo na doutrina espírita, né? Basta nós procurarmos estudar e ler, mas olhar com os olhos do coração, olhar querendo que Deus nos auxilie, nos ampare, para que a gente possa ter essa luz na nossa vida e entender que tudo está sob um comando, que é o comando de Deus. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta que eu acredito que tenha sido a ferramenta mais utilizada de 2020 para cá, né? Que foi logo quando começou toda essa história de pandemia e de Covid e de incertezas e de desafios. Tem um meme na internet, assim, é Deus e o diabo. O diabo rindo e falando assim, consegui fechar todas as suas igrejas. E Deus falando, você que pensa. E eu consegui abrir em cada lar uma igreja. Mas uma igreja em que sentido? No sentido de pedra, de templo, não. Abriu em cada lar uma igreja daqueles que se colocam à disposição de orar, de pedir, de estar em prece, de se conectar com o alto, de olhar pela humanidade e de tirar um pouquinho do seu tempo para estar recebendo essa bênção, mas ao mesmo tempo para estar oferecendo, que seja para o pai, para a mãe, para um amigo, para um filho, para a humanidade, enfim. Né? Nunca se orou tanto nos lares como tem acontecido ultimamente. E nunca se viraram tantas pessoas para a parte espiritual, para a espiritualidade também, como tem acontecido nesses últimos tempos desafiadores. E hoje nós vamos falar exatamente sobre essa ferramenta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Esse capítulo é interessantíssimo. Ele precede o capítulo que fala da coletânea das preces, né? Lá tem uma amostra de prece para cada situação. Então, se às vezes acontece alguma coisa no fator surpresa, né? E a gente fica sem saber... Meu Deus, me ampara, deixa eu ver como é que eu vou direcionar meu pensamento, como é que eu consigo me controlar. Lá tem prece para todo tipo de necessidades e de desafios. Não que a gente precise de prece decorada, nem nada para a gente poder estar acessando a Deus. Deus está no meio de nós, está entre nós, está dentro de nós também, quando conseguimos trazer a luz, a paz, a harmonia, nós conseguimos perceber que Ele está dentro de nós. E esse capítulo, Pedi e Obtereis, ele tem os seguintes subtítulos, né? Os subitens. As qualidades da prece, a eficácia da prece, a ação da prece como transmissão de pensamento. Até onde será que pode chegar a nossa prece? Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, maneira de orar e aventura da prece. Fica aqui um convite, uma sugestão, para que vocês possam estar consultando esse capítulo e lendo com todo carinho, para ver quantas belezas, como nós podemos usar essa ferramenta de várias maneiras. E o primeiro capítulo, ele já vem falar as qualidades da prece. Isso já chama atenção para a gente. Qualidade da prece, o que seria qualidade? Qualidade é uma série de atributos, né, que não quero fazer uma redundância aqui, mas que qualificam, né, aquilo que a gente faz. Então,
se a prece ela tem alguma eficácia, se existem algumas posturas, algumas coisas que nós poderíamos fazer para que esse acesso à espiritualidade e a Deus possa nos auxiliar melhor. E para nós também entendermos o quanto essa ferramenta é poderosa. Então, nas qualidades da prece, já começa com um texto que está em Mateus, capítulo 6, item de 5 a 8. E fala assim, o primeiro bloquinho, ele fala assim para nós. E quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que gostam de orar, ficando em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então, já começa a primeira coisa para a qualidade da prece. A prece, ela é um relacionamento íntimo nosso com a nossa espiritualidade, com Deus, com aquele que nós chamamos de divindade para nós. Primeira coisa que ele fala, não vai para a rua, não vai aos berros, não vai se mostrar para as pessoas o que está acontecendo, o que você está fazendo naquele momento. É um momento de intimidade, né? É um momento que a gente volta para o nosso quarto interior, volta para dentro de nós mesmos, para podermos estabelecer essa conexão. E ela é em recolhimento. E depois que ele traz essa dica, se recolhe. Porque ali em recolhimento a gente consegue pensar o que realmente a gente quer pedir, o que realmente a gente precisa, e Deus vai nos respondendo ali. Mas em silêncio, nós precisamos estar nesse quarto interior. Estabelecer intimidade. Não existe uma prece de boa qualidade se a primeira coisa que nós não fazemos é estabelecer uma intimidade com Deus. Depois, embaixo ele fala o seguinte: em verdade vos digo que aqueles que estão nas praças, né, orando para que os homens vejam, já receberam a vossa recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e fechada a vossa porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Quer dizer, é em segredo. E o vosso Pai, que vê tudo o que se passa em segredo, é que vai te dar a recompensa. O segundo ponto, ainda desse texto que está em Mateus, capítulo 7, de 5 a 8, ele fala assim: não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos os seus pedidos. Às vezes a gente quer ganhar a Deus no cansaço, né? Eu vou pedir, vou falar, e aquilo vai convencer a Deus. Não é assim que funciona também, né? Não precisam de muitas palavras, não precisa da gente ter palavras elaboradas. E para ilustrar um pouco essa história, né? Essa postura que a gente deve ter diante da prece, tem uma historinha aqui que é muito bonitinha e que acabou virando música, que o Padre Antônio Maria, depois vocês pesquisem lá para ver, que é Ô Jesus, aqui é o Zé. Eu não sei falar bonito, nem direito eu sei cantar, mas bate aqui no meu peito um coração para amar. Quanto sinto tua presença, que nem sei dizer como é, só sei dizer desse jeito: oi Jesus, eu sou o Zé. Oi Jesus, aqui é o Zé. Essa é a história do Zé. O Zé não sabia rezar, mas todo dia ia na igreja e ficava na frente do altar. Quem observava queria entender aquele gesto de fé, pois dele somente dizia: oi Jesus, aqui é o Zé. O dia amanhece tão lindo, com tanta beleza a raiar. Vem a noite, amansa a gente e até nos faz suspirar. A vida é esse mistério que nem sei dizer como é. Só sei sentir desse jeito. Oi Jesus, aqui é o Zé. Um dia o Zé ficou doente. Não tinha parente nem aderente que o fosse visitar, mas todo dia recebia uma visita de luz
que lhe chegava e dizia: Pois é, aqui é Jesus. Uma história belíssima, belíssima. Eu não sei quem é o autor dessa história, e muitas pessoas contam, né? Dessa história de Jesus. A prece do Zé era essa: Oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim te ver. E pronto. E quando ele mais precisou, estava Jesus lá do lado dele. Todos os dias fazia uma visitinha rápida, mas que o deixava muito alegre lá no hospital. Motivo de curiosidade para a freira que tomava conta lá do andar, da enfermaria em que o Zé estava se recuperando, porque ela não entendia por que ele estava tão feliz todos os dias e tão alegre. E ele dizia assim: eu fico feliz e alegre pela visita que eu recebo todos os dias. Mas ela não entendeu nada. A cadeira ao lado do leito do Zé só vivia vazia. Ele dizia assim: não, toda tarde vem aqui o Mestre Jesus e ele fala o seguinte para mim: Oi, Zé, sou eu, Jesus, e eu vim te ver. Então é isso. Não precisa de palavras elaboradas, de textos imensos. A prece, ela tem que sair do coração, ela tem que ser sincera, ela tem que sair desse quarto, né, desse quarto íntimo de nós, ser autêntica, ser honesta com aquilo que nós estamos sentindo. É assim que ela chega até os céus. E sobre a história do quarto também, tem uma outra, é uma fábula muito bonitinha. Uma fábula não, uma história, né, que é sobre um quadro que fala o seguinte: como é que a gente vai fazer, né? Para Deus estar entre nós, Ele quer nos acessar, mas só que tem um porém. Vamos ver aqui. Um homem havia pintado um lindo quadro. No dia de apresentá-lo ao público, convidou todo mundo para vê-lo. Compareceram as autoridades do local, fotógrafos, jornalistas e muita gente, pois o pintor era muito famoso e um grande artista. Chegando o momento que ele tira o pano, né, que ele desvenda a obra, as pessoas aplaudem, ovacionam, enfim, aquela coisa linda. A obra era uma imagem de Jesus batendo a uma porta, com o ouvido bem encostadinho assim na porta. Então, enquanto as pessoas estavam ali encantadas, tinha um espectador daquele evento. Ele ficou curioso e ele se levantou e falou assim: olha, o seu quadro é maravilhoso, mas tem um problema. Eu acho que você esqueceu de uma coisa. Ele falou assim: mas o que foi? Essa porta que Jesus está com o ouvido encostado batendo, ela não tem maçaneta. E aí o pintor responde para ele assim, e pergunta assim: sua porta não tem fechadura, né? Como é que ela será aberta? E aí o pintor responde: é assim mesmo. Essa é a porta do coração humano. Só se abre do lado de dentro. Primeira coisa, estabelecer intimidade com Deus. Segunda coisa, abrir essa porta, né? E a segunda coisa, falar com os nossos corações. Sermos autênticos, sem muitas palavras, sem nos preocuparmos com a forma, mas sim exprimir sentimentos através da prece, né? O segundo ponto, aí depois ele passa para o item 2, que fala o seguinte: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que o vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Ah, não, desculpa. Eu pulei um pedaço aqui, gente. Ainda no capítulo anterior. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes que o peçais. Aí a gente já fica, peraí, quando eu li isso aqui, eu falei, beleza. Se o Pai sabe do que nós temos necessidades antes de nós pedirmos, então por que a gente tem que pedir? Vamos prestar atenção numa palavrinha aqui? O Pai, vosso Pai, que é Deus, sabe do que tendes necessidade. Será que toda vez que a gente entra no nosso quarto íntimo, que a gente vai fazer essa conexão com Deus, estabelecer essa intimidade, a gente pede o que a gente deseja
ou o que a gente tem necessidade? Será que a gente já parou para prestar atenção nisso? Rever isso? Então, e aí a gente vai trazer uma história que está no livro. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ação e Reação. Aqui, ó. De Francisco Cândido Xavier, que fala de desejo e necessidade. E nesse livro, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tema foi com Haroldo Dutra Dias, o expositor espírita, né? Ele fala de uma entrevista que foi feita com um obsessor. O obsessor trouxe uma lição preciosíssima para eles naquela noite, mostrando como é que eles conseguem obsediar uma pessoa. Desejo e necessidade. E esse obsessor, ele fala que na escola de Vingadores, prestem atenção, existe curso para ser obsessor no plano espiritual. É muito louco isso, mas eles se preparam muito e muito bem para terem êxito nas suas tarefas. E aí, quando foi perguntado a esse obsessor como é que esse processo acontece, está aqui no livro Ação e Reação, pelo Espírito Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, fala assim: sim, aprendemos nas escolas de Vingadores, entidade organizada mantida por inteligências criminosas, homiciadas temporariamente nos planos inferiores. Então, lá eles aprendem que todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas e comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, quer dizer, as coisas que a gente faz o dia inteiro, vontade de dormir, vontade de comer, enfim, esses desejos imediatos, estou com calor, vou tomar um banho, hein? Essas coisas. Emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. O que seria isso? Todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, eles se direcionam para esse desejo central. Eu não sei se é aqui, mas pegando um pouco lá da palestra do Haroldo, ele divide em 4 desejos, que seriam, né? Que seria essa coluna vertebral das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. O primeiro está relacionado ao poder. Nossas atitudes, nossas escolhas, nossos problemas podem estar todos relacionados a essa procura, a esse objetivo de nós estarmos sempre com o poder. Que seja o poder sobre as pessoas, o poder sobre a nossa vida. Acima de qualquer coisa, o nosso controle. O segundo desejo central que Haroldo traz para nós, ele fala sobre o prestígio. Aquela pessoa que nasceu para ser popstar, né? A pessoa que tudo que ela faz, tudo que ela deseja, tudo que ela movimenta, todos os recursos são para que tenha o prestígio dos homens, dos que estão à sua volta, para que tenha admiração. Ah, mas é isso que todo mundo vai gostar, é isso que vai fazer com que eu me encaixe nesse grupo que eu quero, então é isso que eu vou focar na minha vida. O outro seria o prazer, né? Aquela pessoa que veio para ter prazer na vida. Então, tudo que ela for fazer na vida dela, ela vai fazer em torno do prazer. Né? Eu tenho que ter prazer em tudo que eu faço. Óbvio que a gente tem que gostar das coisas que faz, mas o foco da vida dela, principal, é o prazer. Muitas das vezes até bloqueando ou não se permitindo sofrer certas coisas que são educativas para a nossa vida. Né? A pessoa que tem como foco, o objetivo principal, o prazer, se frustra quando não consegue de forma alguma, ou quando alguma coisa vem de encontro a isso, que faz com que tenha que botar o pezinho no chão e ver que tem hora para fazer outras, que existem hora e dever
e para serem cumpridos, coisas que a gente precisa fazer para serem cumpridas, que a princípio podem não ser tão boas assim, tão agradáveis, tão confortáveis, mas que são necessárias. Então, eu já falei da posse, do prestígio, do poder. E a posse, não falei da posse, mentira. A posse, aquela pessoa que em tudo na sua vida, todo o seu foco, todo o seu objetivo era para ter posses. Posses de pessoas, posses de sentimento, posse de recursos materiais. Aquela pessoa que se tiver algum problema na conta bancária ou se perder o emprego, entra em pânico, se desespera porque ela precisa ter, se lança o celular mais importante, precisa ter, e toda a energia, todo o afã daquela pessoa é exatamente para buscar ter, muitas das vezes passando por cima até de qualquer ponto racional. É um desejo, e aquele desejo é como se fosse um fogo ardente que consumisse a pessoa. E aí ele fala que existem cavalos de raça e cavalos de força. Os cavalos de força são esses cavalos, são esses 4 desejos centrais. A gente deve falar mal deles? A gente deve acabar com eles? Não. O desejo de prestígio, o desejo de posse, o desejo de poder, levado a um outro patamar, a um patamar no bem, redirecionando essa energia, tendo objetivo, direcionamento, e nós controlando a intensidade disso, isso muitas vezes é o móvel de muitas boas obras que nós temos aqui hoje. Né? Por exemplo, da posse, mas não da posse para si. Essa coisa de você querer adquirir alguma coisa, ou querer construir alguma coisa, ou querer chegar. Imagina quantas obras beneficentes, quantos hospitais, quantas casas de caridade não foram feitas, quando esse desejo da posse, mas não a posse para si, de conquista, se a gente pode dizer assim, né? Transformar esse desejo de posse em desejo de conquista, mas não para usufruir só nós, né? Para que a gente possa dividir com os nossos irmãos de caminhada. Quantas coisas foram construídas aí? Um exemplo que a gente tem lá em Minas, em Uberaba, é do Juninho. O Juninho, ele era um rapaz que trabalhava na padaria do pai, e ele pegou uma vez, ele viu que algumas pessoas não podiam comprar o pão, e ele começou a distribuir o pão gratuitamente. E aí as outras também pararam de comprar na padaria, né? E o pai dele falou, não, desse jeito não tá, você tá concorrendo comigo dentro do meu estabelecimento. E aí convidou o Juninho a fazer esse trabalho em outro lugar. O Juninho começou distribuindo pão. Hoje ele tem uma obra maravilhosa, imensa lá em Uberaba. Ele, com muita luta, com muita vontade, com muito desejo de possuir mais recursos para ajudar as pessoas, ele construiu uma obra imensa, lá que é a Casa da Sopa, lá em Uberaba, e com esse desejo também de possuir mais conhecimento para poder aplicar no bem da humanidade, ele foi fazer faculdade de farmácia, teve um monte de dificuldades no início, né? Os professores viram a luta dele, ajudaram, enfim. E hoje ele tem uma farmácia lá com produtos homeopáticos que ele distribui gratuitamente, né? Quando vem com receita, os médicos, tudo direitinho para as pessoas que mais necessitam, fora todos os outros trabalhos que o Juninho desenvolveu. Então isso é um exemplo de transformar esse cavalo de força, né, que é o desejo da posse, num cavalo de raça, que é possuir, adquirir, construir mais coisas que a gente possa oferecer, melhorar o nosso trabalho na caridade para com o próximo, para com os necessitados. Esse é um exemplo. Também fica aqui a dica de vocês verem com mais calma esse estudo, Desejo Central, com Haroldo Dutra, que é um estudo muito bacana. Agora sim a gente vai passar para o item 2. No item 2, que está em Marcos, capítulo 11, item 25 e 26, nos diz o seguinte, Jesus: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o,
para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. Como é que é isso, né? Perdoar os nossos pecados. Por que eu vou estabelecer, agora é o como orar, né? Primeira coisa, eu vou estabelecer uma conexão com Deus. Só que na hora que a gente vai orar, a gente estabelece uma conexão consciente. Nós somos dominadores daquela vontade de estar ali estabelecendo aquela conexão. Só que a gente tem que lembrar que a gente estabelece conexão o tempo todo. Nós somos energia, então o tempo todo nós estamos estabelecendo conexões não conscientes. Conexões com sentimentos, conexões com pensamentos, conexões com vivências, conexões com pessoas, conexões com tanta coisa. A gente está o tempo inteiro se conectando a tudo. E aí vem a primeira ocupação para a gente, né? Não é pré-ocupação, uma ocupação. Nós observarmos com o que nós estamos nos conectando. Nós hoje em dia, né, estamos com uma preocupação imensa, que a nossa imunidade não pode ficar baixa e tal, então a gente está procurando se alimentar melhor, está procurando beber mais água, procurando... Mas isso é para o corpo físico, mas e o espírito, que é a raiz de tudo, que é a base de tudo, né? Que é o nosso ser imortal? O que a gente está alimentando? Com o que nós estamos alimentando o nosso espírito? O que a gente tem ouvido? O que a gente tem assistido? O que a gente tem lido? O que a gente tem pensado? Como é que a gente tem alimentado? Porque dependendo de como nós estivermos, de como nós estarmos alimentando o nosso espírito, existe uma grande possibilidade da gente não conseguir dar qualidade a essa conexão que a gente precisa ter com Deus. E aí, eu vim falar do perdão, né? Eu vim falar, deixa aquela mágoa, mas por que será que ele vem falar do perdão? Por que é tão importante a gente pensar que antes de eu fazer essa oferenda, essa oferta a Deus, eu tenho que perdoar ou me reconciliar com os meus inimigos? Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso? E falando em conexão, voltando um pouquinho, para que eu não perca a oportunidade, uma coisa muito interessante aconteceu, falar de uma experiência pessoal comigo. A gente está o tempo inteiro se conectando e às vezes nós somos soprados no nosso ouvido, intuídos, para que a gente tome certas atitudes. Bom quando a gente está atento e consegue dar prosseguimento àquilo. Ruim é quando a gente perde a oportunidade, né? E existem 3 coisas que não voltam mais: a palavra dita, a oportunidade perdida. Esqueci qual é o terceiro tempo, peraí. A oportunidade perdida, a palavra dita. Depois eu lembro da outra, para poder falar para vocês. Bom, enfim. E aí, aqui na Graal, né, daqui da Dutra, nos locais de abastecimento que tem na Graal, dependendo da quantidade de litros que você abastece, você ganha uma fichazinha para ganhar um pão de semolina. O pão de semolina é um pão, ele é meio fofo, grandão. Aqui em casa ninguém gosta muito desse pão, não. E aí um dia, né, eu falei, bom, não vou para Resende, estava precisando abastecer o carro, tive que abastecer aqui mesmo. E o valor que foi abastecido, a quantidade de litros, dava direito a receber esse ticket para retirar o pão lá da padaria da Graal. Aí o rapaz do frente falou, a senhora quer o ticket do pão? Eu falei, sabe aquela coisa assim, eu vou levar o pão, mas assim, eu não gosto, os meninos não gostam, vai ficar rolando lá, depois ainda vai me dar trabalho que eu vou ter que inventar uma torrada, sei lá o que eu vou ter que fazer. Aí fiquei naquela, sabe aqueles segundos que você fala... Aí a intuição aceita, assim, seca, direta, aceita. Aí na mesma hora eu aceito. Abasteci o carro, fiz o que tinha que fazer, fui lá na Graal trocar o ticket pelo pão. Mas já voltei pensando, gente, pra que eu peguei esse pão? Né? Mas tudo bem. Quando eu me viro e olho pro lado, eu saio na lateral da Graal, um senhor que estava sentado num ponto de ônibus, ele se vira
e olha pra mim. No mesmo momento, sabe aquela coisa de novela que um cruza o olhar com o outro assim? E na mesma hora me veio de novo. Oferece esse pão pra ele. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou chegar lá, né? O homem vai falar, essa mulher é maluca, porque ela sai com um pacote de pão e aí eu fui com todo o cuidado do mundo, pensando, ai meu Deus, me ajuda para eu não ofender, né? Foi aquela prece mais rápida que a gente faz, né? Vê a intuição, a gente não quer negar, e vamos lá. Aí fui, dei boa tarde e tal, e fui chegando. Falei, sabe o que é? Eu ganhei esse pão aqui, e aí eu queria saber se o senhor gostaria de ficar com ele e tal. Aí ele, minha filha, eu gostaria assim. Aí ele veio contar a história. Ele tinha vindo para um emprego em São Paulo e estava na pandemia ainda no passado, gente. Um período complicado. E aí deu errado, né? Porque ele é nordestino e veio de lá, só que ele não tinha dinheiro para voltar. O lugar não pôde oferecer um emprego, muitas coisas fecharam. E aí ele estava pedindo de carona em carona para poder chegar até voltar para a terra dele. E nessa noite ele ia pernoitar, e nesse dia ele, no final da tarde que tava, né, ele ia permanecer ali, e iria ficar ali no ponto de ônibus, que é mais seguro, mais iluminado e tal. Na mesma hora eu agradeci tanto a Deus, eu falei, meu Pai, muito obrigada por eu estar atenta, por eu estar conectada, por eu estar ligada em pensamento para essa intuição e poder ter sido útil. E daí mais histórias continuaram depois. Mas como é bom quando a gente não perde a oportunidade, né? E depois, agora vamos falar do perdão, né? Por que o perdão é tão importante? O perdão, a mágoa é aquela coisa que acontece, né? Você tem uma desavença, um problema, uma contrariedade, ou você magoou o outro ou você é magoado. Isso é o instante, acontece a mágoa. Se você vai embora, esquece ou tenta resolver, bebe um copo d'água, aquilo morre ali. Se você não tenta recuperar, não tenta beber um copo d'água, não tenta, você carrega isso e aí ele vira uma coisa chamada ressentimento. E pasme, o ressentimento ele ocupa espaço. Ocupa espaço e dependendo do tempo e do espaço que ele ficar ali, ele causa um estrago inacreditável. Lembra da história que a gente tem que estar conectado quando a gente vai para o nosso quarto íntimo e para nós nos conectarmos com Deus, para nós termos essa intimidade? Como é que a gente vai conseguir entrar no nosso quarto íntimo com o nosso pensamento e sentimento focado nesse ressentimento, nesse problema que a gente acaba criando para nós mesmos? E aí eu vou pegar o recurso aqui, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, um livro maravilhoso. Ele fala de uma série de desafios que a gente passa no dia a dia. Preguiça, raiva, medo, culpa, ressentimento. E na parte do ressentimento, ela tem uma fala muito interessante que ela fala assim: o ressentimento permanece como um especial arquétipo, sombra densa, dominando os sentimentos humanos e aumentando o comportamento conflitivo. Olha que problema. O ressentimento ele é uma sombra densa. Como é que alguém consegue nos ver no escuro, será? Quando a gente, né? Vem cá, entra aqui na minha casa, tá de noite. E a gente não acende a luz. Como é que a pessoa vê a gente vê a pessoa, né? Assim? Então a gente fica envolto nessa sombra. E os sentimentos violentados que se transformam em conflitos não resolvidos escravizam a criatura. Eu estou conversando com vocês, mas o meu pensamento está naquela situação. Toda hora eu estou voltando naquela situação, sentindo novamente aquela ofensa, aquela dor, aquela mágoa. Olha que problema. Como é que eu vou ter uma conexão limpa, direta, se eu não me desvencilho disso? Escravizam a criatura que passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe parece real. Aquilo vira uma realidade. E jamais conforme o exercício da evolução. Então, aquilo que era para ser uma ferramenta,
para nos auxiliar em crescimento, para nós evoluirmos, acaba sendo um problema. Aquilo que era para nós olharmos, que parcela a gente tem com aquela situação de responsabilidade, a gente não consegue enxergar, a gente boicota os nossos olhares. E aí realmente não tem como fazer uma conexão limpa, direita. Não tem como nós nos ligarmos ao alto, carregando esse peso nas costas, essa sombra. E aí agora o que é mais bonito, o que mais chamou a atenção, foi 3 aqui. E disse também essa parábola, depois. Antes eu vou voltar aqui, que lá embaixo, Kardec, quando fala sobre a prece, quando ele traz no item 4, é pequenininho, que ele dá uma pequena explicação pra gente a respeito da prece e da maneira de orar, né? Da qualidade da prece. Ele diz o seguinte, cadê que eu sublinhei? Não é agradável a Deus, sentimento... Peraí. Que ele fala que nós vamos abrir, deixa eu ver onde eu anotei. Nós vamos abrir o coração para a visita de Deus. Nós vamos permitir que Deus visite o nosso coração. E aí eu achei muito interessante ter usado esse termo, permitir que Deus visite o nosso coração. Por quê? Deixa eu achar aqui. Eu gosto de falar certinho onde tá, que é para depois a gente... Necessidade, a gente já falou... Aqui depois. Bom, tem uma parte aqui que ele fala, né? Que quando a gente está fazendo a prece, a gente está permitindo que Deus visite, a gente está trazendo, permitindo a visita de Deus em nossos corações. Olha que fala linda, que coisa bonita. E aí a gente pensa o seguinte, por exemplo, a gente vai convidar um amigo para vir à nossa casa. No dia que a gente convida esse amigo, a gente vai tentar fazer um bolo, né, um café gostoso dentro das nossas possibilidades. A gente vai dar uma ajeitada na casa para ficar mais cheirosinha, mais acolhedora, mais bonita. E aí? Isso é um amigo nosso que caminha conosco todos os dias, enfim. Você imagina quando Deus vem nos visitar? Será que é bacana a gente oferecer, então, a nossa casa suja para ele? Né? Ele que é o nosso pai, que é o nosso, que é o fomentador da nossa vida, o que nos criou, o que é soberanamente justo e bom, o que está em todos os lugares. É bacana a gente convidar Deus para visitar a nossa casa com a casa suja, com a casa bagunçada, com a casa desorganizada, porque é assim quando a gente está com algum sentimento perturbador, quando a gente está com uma questão que a gente não conseguiu resolver. Achei. Está no capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. No capítulo 10 do mesmo evangelho, tá, gente? E aqui fala assim: pois o cristão oferece a sua alma a Deus, e a sua alma deve ser purificada. Oferecer a alma a Deus. Oferecer esse espaço a Deus, nos oferecer a Deus. A gente vai nos oferecer a Deus da melhor maneira possível. Por isso que a gente tem que nos limpar, nós temos que nos purificar, nos livrar, ou pelo menos tentar pedir perdão e reparar o erro que a gente tenha com o nosso irmão antes de fazer a nossa oferenda a Deus, antes de oferecer a nossa alma a Deus, para que a gente possa oferecer uma coisa bonita, uma coisa boa para esse que é o Criador da vida, né? Vamos lá. O outro item agora. A gente passa para o outro item. Tem que ter cola, gente, porque não é fácil ficar falando aqui. Eu não sou youtuber. Não. A gente está fazendo um grande sacrifício, né, para poder estar aqui junto com todo mundo. Mas vamos lá. Agora sim, o item 3. E disse também esta parábola, ainda continuando no mesmo capítulo, né? No capítulo, pedi, obtereis, o item 2, o 1, o 2, esse é o 3. E disse também esta parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmo, como se fossem justos e desprezassem os outros. Olha que importante. 2 homens subiram ao templo para orar.
Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim, interiormente: Meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens. Olha que problema. Que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Isso é a oração do fariseu. O publicano, coitado, que estava no outro cano, ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para poder fazer a prece dele. E ele dizia o seguinte: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E aí Jesus diz, né? Está em Lucas, capítulo 18, de 9 a 14. E eu vos declaro que este voltou para casa justificado, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Vamos entender um pouquinho, antes da gente prosseguir, essas duas personagens, né, que Jesus cita lá em Lucas, no Evangelho, para exemplificar como que nós devemos orar. Né, como que nós devemos a nossa postura para qualificar a nossa prece. Os publicanos, à época, eram os cobradores de impostos, né, para o Império Romano. Eles eram muito ricos e muitas vezes essa riqueza deles, não todos, não generalizando, né, vinha de cobranças escandalosas, de coisas escusas. Então, e os judeus estavam escravizados, né, ao Império Romano. Então os judeus, eles tinham horror aos publicanos. Primeiro que eles não gostavam dessa história de ter que pagar imposto para tudo para o Império Romano, né? E colocavam essa categoria, né, da sociedade como se fossem homens de má fé. E generalizavam mesmo, né? Depois os judeus foram tomando massa com aquela revolta, levaram isso para um lado religioso e foi se fundado até um partido, né? Que era um partido poderosíssimo que era contra a cobrança de impostos, para libertar os judeus do jugo do Império Romano. Já os fariseus eram como se fossem os teólogos, eles estudavam a Bíblia e a Bíblia. Estudavam as escrituras, então eles sabiam das coisas e se colocavam como aqueles escolhidos para saber dos mistérios de Deus, né? Do hebraico, essa palavra, fariseus, o significado dela é divisão, separação. Então eles faziam umas reuniões para interpretar as escrituras e algumas vezes saíam até umas brigas ali por causa de interpretação de palavras. E dava uns rachas, e aí eu criava a minha comunidade, o outro criava a outra, porque eu penso desse jeito, porque eu penso daquilo, né? Sempre cumpridores de práticas exteriores, de cultos e cerimônias, eles sempre foram muito dessa coisa do exterior, do que as pessoas estão vendo. Prosélitos, eles tentavam convencer os indivíduos a adotar uma outra religião, que fosse a que eles, né, formassem. Eram muito severos nos princípios, mas tudo isso para encobrir costumes devassos, muito orgulho e desejo excessivo de dominação. Eram grandes influenciadores do povo e foi o que mais se revoltaram com os ensinamentos de Jesus à época dele, porque Jesus veio combater exatamente a hipocrisia e trouxe a simplicidade, trouxe o acesso a qualquer um que quisesse o acesso a Deus, o acesso através da prece, o acesso através da oração. Então a gente fica pensando, né, quanta coisa às vezes quando a gente tenta se aprofundar um pouco para entender o que acontece na nossa, o que aconteceu à época de Jesus e como é que a gente consegue trazer isso para o nosso cotidiano, como que os ensinamentos de Jesus são tão atuais. E por falar em atualidade, eu que adoro contar uma história, vamos falar das possibilidades que se abriram. Nossas rotinas mudaram. Nós achávamos que isso seria por pouco tempo, ou que não chegasse tão devastando tanto o nosso planeta. E aí os desafios foram grandes.
Já se passou mais de 1 ano da gente lutando com isso e muita coisa que era o nosso normal não voltou ao normal ainda. Entendendo que aquele normal é que era o problema. E tem uma história muito interessante aqui, que foi o dia em que a cadeirinha quebrou. A gente pode trazer essa metáfora no dia que as nossas rotinas mudaram e que a gente teve que rever coisas, que a gente ganhou mais tempo ou que a gente teve que abrir mão daquilo que a gente fazia para procurar outras possibilidades ou que a gente teve que pedir ajuda, enfim. A gente pode trazer essa metáfora para várias situações que aconteceram agora desse tempo para cá. E eu achei interessante essa história porque ela mostra como que nós podemos fazer do limão uma limonada. Como que nós podemos aproveitar melhor a nossa rotina, os nossos aprendizados, os nossos desafios para ter essa conexão com Deus. Em tempos que antes a gente não tinha, achava que não tinha. Como que existem milhões de possibilidades agora da gente estar se conectando com Deus. E aí fala o seguinte, eu estava muito feliz, uma mulher, né? Por ter tido mais um filho. Allen era um desses carinhas felizes e simpáticos, o menino, né? Eu o colocava na cadeirinha e ele ficava bem, sentado ali, acordado ou dormindo. Isso, acordado ou dormindo. Enquanto, na minha cadeira, eu conseguia balançar a cadeirinha com o pé e fazer o meu trabalho. Eu tinha um trabalho administrativo, o qual poderia dedicar meio expediente, trabalhando em casa. Era muito bom ter a oportunidade de continuar minhas atividades profissionais, mesmo com o bebê a tiracolo. Quer dizer, ela conseguia, né, conciliar a maternidade e o trabalho dela, e estava tudo certo. E tudo que ajudava, auxiliava muito ela era essa cadeirinha, porque o menino ficava muito bem lá. Eu também tinha orgulho de ser multitarefa, né? Quer dizer, aquela mulher que é mãe, é profissional, é esposa e consegue dar conta das coisas. E os outros me elogiavam por isso. Mesmo depois que Allen cresceu, ficou mais pesado e passou a ficar acordado por muito tempo. Ele ainda adorava ficar balançando na cadeirinha. Então o bebê cresceu, mas ainda adorava a cadeirinha. E a cadeirinha era tudo de bom, né? Para ela ali. Ela balançava com o pé para o bebê dormir, e dali ela estava fazendo as coisas e ela se comunicava com o bebê, e o bebê ou se alimentava ou dormia, e estava lá de tudo de sorte, e ela conseguia fazer um monte de coisa. Aí um dia eu notei que o assento estava mais próximo do chão. Pensei que minha filha, Jéssica, o nome da filha dela, à época, com 2 para 3 anos, teria sentado na cadeirinha e a entortado. Tentei em vão devolver a estrutura metálica à sua forma original. Olha, gente, né? No início disso tudo, a gente tentou de tudo que era forma, trazer aquela normalidade para nossas rotinas. Não foi assim? Tentar botar no lugar, a gente deu umas forçadas, mas impossível, né? O coitado do Allen bateria com um bumbum no chão se tentasse pular como de costume. Estava bem próximo do chão mesmo. A meu pedido, meu marido avaliou a situação e concluiu que precisava de um serviço de sondagem, que o negócio não foi fácil, né? Foi uma coisa complicada, foi mais complicada do que ela imaginava, tal qual a pandemia que a gente está vivendo, né? Precisava de um serviço de sondagem. Não vale a pena, respondi, é mais fácil comprar uma nova. Depois do almoço, né, nesse dia que ela com o marido avaliou lá, era a hora do Allen dormir. E eu costumava embalá-lo ali mesmo na cadeirinha. Mas e agora que não tinha cadeirinha? Enquanto fazia o meu trabalho. Mas dessa vez tive que carregá-lo nos braços até ele pegar no sono. Primeiro eu o sacudi, enquanto andava com ele de um lado para o outro. Depois eu me sentei em uma cadeira de balanço. Quando por fim ele adormeceu. Não quis colocá-lo no berço, achando que talvez acordasse. Então ela ficou com ele lá, né? Falou, meu Deus, eu vou botar lá no berço, ele vai acordar, eu vou ter que fazer esse trabalho todo de novo. E só quem já botou um bebê para dormir no braço sabe o que é, como é duro, como é difícil.
Principalmente quando você está precisando fazer alguma coisa, que ele fica de olho duro assim, te olhando, e você olha para a cara dele, olha para o outro lado, canta, balança, anda, e a criança nada. Então fiquei ali sentada, sentindo-me inútil. Quer dizer, ela falou, tô perdendo tempo. Né? Não é muita coisa que a gente pensou também agora, aquelas nossas rotinas, as nossas atividades, de repente elas não existem mais. Ou tivemos que readaptá-las. Para alguns ficou mais pesada. Aí vamos abrir aqui um parênteses para os professores, né, que tem que dar aula online, tem que programar a aula, tem que gravar vídeo, enfim. Para outros, realmente teve uma adaptação e o tempo ficou melhor. Quando enfim adormeceu, eu não quis colocá-lo no berço, achando que talvez acordasse. Então fiquei sentada sentindo-me inútil. Pensei em tudo o que precisava ser feito e isso me deixou mais ansiosa ainda. Foi quando ocorreu-me um pensamento diferente. Ore. Lembrei-me de um livro que havia lido. Não fique aí parado, ore. Esse era o título do livro. E foi o que fiz. Orei pelo meu bebê, pelo meu marido, pelo meu trabalho, pela minha filha, por minhas várias responsabilidades, pelos meus amigos, pela minha família. E quando meu filho acordou, sentia-me surpreendentemente renovada e feliz. Parecia que eu havia realizado mais do que se tivesse ficado na frente do computador trabalhando. E provavelmente foi o que aconteceu. Jesus disse que devemos orar sempre. Admito que não estou nem perto desse nível de devoção, mas talvez, se enquanto meu filho dorme à tarde eu orar pelos outros, possa avançar em direção a esse ideal. E foi assim que eu descobri que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usou, essa frase eu achei fantástica, Deus usou essa interrupção em minha rotina, orientada por realizações, para me ensinar algo de um valor muito mais duradouro, o poder da oração. Olha que bonito, olha que recurso bacana que nós temos aqui. E para fechar pelo menos a parte do Evangelho, eu queria trazer para vocês, que é o último item desse capítulo 27, que ele se intitula Aventura da Prece. Santo Agostinho vem falar com a gente com tanta beleza. Convido vocês a lerem esse capítulo. Esse capítulo também é o item 23, capítulo 27, item 23. Que Santo Agostinho ele fala o seguinte: a prece é o orvalho divino que vem balsamizar as nossas dores. E ele fala assim: você quer ouvir a voz dos anjos? Você imagina a gente ouvir a voz dos anjos, gente? A gente aqui na Terra ainda, aqui, encarnado, né? Esse nosso macacão de trabalho, que é o corpo físico, né? Pesado. E a gente poder se desligar disso um tantinho e se elevar de tal maneira que nós possamos ouvir os sonhos dos serafins e dos anjos. E Santo Agostinho fala assim: que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. E que delícias a vez de caminhar! Vossas palavras não poderão definir essa aventura, que entrará por todos os povos, tão viva e refrescante é a fonte que se bebe quando se está orando. Doce vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente, quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Então, agora, para a gente poder encerrar, né, o nosso bate-papo aqui, é quase um monólogo, né? Porque eu não consigo ouvir vocês, mas já agradecendo pela paciência de todos, eu lembrei muito, quando eu estava fazendo esse estudo, de uma música que todo mundo conhece, da música popular brasileira, Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus. E aí eu queria falar só esse primeiro trechinho aqui, para depois a gente partir para a nossa prece de encerramento. E ela fala assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz.
Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. É assim. Desatar os nós das mágoas, né? Estar ali simples, direto, puro, honesto e com esse desejo de realmente sermos guiados, sermos levados por essa aventura, por essa inebriante paz e harmonia que nós só percebemos quando nós estamos em contato, quando nós recebemos a visita, quando nós entregamos de presente a nossa alma a Deus. E para encerrar, eu vou convidar a todos para fazer o Pai Nosso. Mas é o Pai Nosso na tradução do aramaico, né? O outro Pai Nosso também belíssimo, né? Que a gente ora e tudo, ele é maravilhoso. Também convido a todos que quiserem consultar aqui no Evangelho. Um dia nós fizemos isso enquanto estudos e foi maravilhoso. A prece dominical, coletâneas de prece, é o primeiro item. E eu não vou poder fechar os olhos, mas eu vou pedir que fechem os olhos, que entrem nos seus quartos íntimos, que eu vou falando aqui a prece, que vocês vão mentalizando junto comigo e percebendo todas essas benesses que Santo Agostinho nos disse que nós sentimos quando estamos em oração. Pai Nosso em aramaico. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a sentir, a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com seu eu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo seja um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. A canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Que assim seja, graças a Deus, gratidão, estejam bem, cuidem-se e, se Deus assim permitir, até uma próxima oportunidade. Gratidão.